A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje com a irmã Cipriana Farias, de 72 anos, a pastora Cipriana. Pastora Cipriana, me conte, a senhora lembra como foi o dia em que a senhora se converteu a Jesus? Lembro sim, irmã. Foi um dia maravilhoso na minha vida. Na escola dominical, em 1978, eu aceitei Jesus e foi muito lindo. Através de uns vizinhos que vieram morar comigo, perto da minha casa, né? Bem ao lado da minha casa. E aquela família foi uma bênção na minha vida. Foi eles que falaram de Jesus, do grande amor de Deus, e hoje eu estou aqui. Amém, graças a Deus. Irmã, você lembra do dia da sua conversão, assim, como foi a sua conversão? Qual é a sua experiência mais marcante, assim, um fato que aconteceu, assim? O fato que aconteceu na minha vida, que marcou muito a minha vida, é que eu, apesar de eu ser filha de lavrador, eu vim para Belém e fui reciclada por uma família muito rica. E fui acostumada com muitas coisas boas. E de repente eu me vi numa extrema pobreza, morando na Coronel Luiz Bentes, em cima da vala. E quando eu me vi assim, mas porque eu quis, foi uma escolha que eu fiz, de sair da casa dos meus patrões e vir em busca de liberdade, que se tornou algo muito difícil na minha vida. E foi nesse momento que este casal veio morar do lado da minha casa, este momento difícil, e que me levaram para a igreja, e dali começaram a trabalhar, a cuidar de mim. E nesse cuidar, Deus foi trabalhando na minha vida. E a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi me tirar daquela extrema pobreza que eu vivia, naquela lama, morando em cima de uma vala, de cima de um igarapé, e me trazendo para o Conjunto Providência. E quando eu saí dali, eu recebi uma visita da irmã Gleice, uma irmã que me amava. Ela veio e disse para mim: para onde você vai, seja uma missionária. E eu tomei posse desta palavra. E isso marcou muito a minha vida, porque eu recebi 3 casas no Conjunto Providência e dizimei uma casa para a igreja, mesmo sem saber o segredo do dar. E em comunhão com meu esposo, claro, né? Ele não é crente, mas ele, mesmo quando ele não gostava das coisas, ele nunca disse não para mim. Ele sempre dizia: se você quiser fazer, está nas tuas mãos. Tu queres? Eu dizia: quero. Pronto. Dizimamos a nossa casa, nós recebemos 3 casas aqui. Isto eu considero como um grande milagre na minha vida. Eu moro numa casa, comprei outra na Pratinha, onde eu agasalho meu filho, e dei uma para a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Irmã, a senhora podia fazer uma breve comparação de como era o seu antes e o depois de ser cristã? Bem, o antes, eu era uma mulher muito... portanto que você... né, eu já contei que deu uma guinada na minha vida. Eu decidi, daquele dia que eu aceitei Jesus, eu disse: eu vou mudar, eu não vou ficar nesta situação. Até porque eu tinha sido muito acostumada a viver num lugar muito padrão de vida, e de repente eu me vi naquela situação pela uma escolha minha. Então eu decidi, eu disse: a partir de agora vai ser uma bênção. E eu cheguei no Conjunto Providência e fui atrás de um trabalho batista. Não tinha, porque eu vim da Igreja Batista. Eu aceitei Jesus na Igreja Batista do Telégrafo. E eu vim procurando trabalho batista, não consegui encontrar uma igreja. Nós reunimos na quadra 8 alguns irmãos e nós começamos um trabalho maravilhoso. E de repente houve uma série de coisas na história da vida da gente, que o pastor Braz Alves de Moraes já era o pastor da Igreja Batista, saiu o sócio, entrou o pastor Braz, e na época que eu vim para cá já era ele. E aí, quando já tinha 29 pessoas na casa onde nós estávamos trabalhando, pregando
palavra de Deus, irmã, foi assim uma coisa linda. Porque quando você passa a pregar a palavra de Deus, irmã, a coisa muda na nossa vida, mas muda muito. A gente muda o modo de pensar, o modo de agir, o modo de caminhar, e aí vem coisas boas, vão chegando na mão da gente, né? Verdade. Então, quando já tinha 29 pessoas, não dava mais para ficar na casa onde nós estávamos. Aí foi quando nós levamos para a casa que nós dizimamos para a igreja, e a partir daí a minha história foi muito linda. Sim. Trabalhando para Jesus. Aí eu mergulhei fundo na obra de Deus, porque todos os pastores que Deus colocou na minha vida como meus pastores, irmã, me davam carta branca para trabalhar. Amém. Então, eu fiz tudo que eu podia fazer. Enquanto tinha força para trabalhar, fiz. Aí, o que mudou é isso que eu estou lhe falando. Era uma pessoa que veio de uma história de lavrador, né? Então, você sabe que o trabalho de lavrador é um trabalho... Exato. Né? Mas, aí eu já passei a andar de joelho, já não é mais aquela mulher valente. Andar no braço, né? Não é mais na força do braço. Aí agora já só no joelho. Amém. De joelho é melhor. Amém. E quantos anos a senhora tem de convertida e qual a experiência mais marcante assim, que aconteceu na sua vida? A minha experiência mais marcante foi quando eu dobrei meu joelho no centro de convenções. Dobrando meu joelho e sendo ungida pastora da Assembleia de Deus. Quando muitos diziam que eu não ia conseguir. Sendo mulher, né? Na época. Sendo mulher, eu jamais ia ser uma pastora. E eu fui ungida pastora pelo pastor Samuel Câmara, que muitos diziam que eu não ia conseguir. E a senhora tem quantos anos de convertida, irmã? Eu tenho 50 anos, por aí, 47, 50 anos, por aí assim. E se a senhora fosse deixar um conselho para alguém, para um crente e para um não crente, qual conselho a senhora deixaria? Para o crente é permanecer fiel, independente das circunstâncias, do que nós temos que passar, do que nós temos que enfrentar, porque nós enfrentamos, a vida cristã não é fácil, ela é uma vida que nós... Temos que nos esforçar, né? Temos que nos esforçar, porque a porta do céu é estreita, e a gente sabe disso, porque a Bíblia mesmo nos diz, e permanecer fiel, para os crentes, né? Isso. Permanecer fiel. Não deixar de servir a Deus por qualquer coisa, não. Sempre servindo a Deus na obediência. E quando nós obedecemos, irmã, nós alcançamos grandes coisas na nossa vida. E eu sei que eu cheguei aonde eu cheguei pela minha obediência. E para os não crentes? Para os não crentes, é aceitar Jesus como Salvador, permanecer fiel a Deus, sempre confessando nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? É verdade. E o não crente é aceitar Jesus e seguir em frente. Amém. E para os crentes, eu tenho uma palavrinha para os crentes, que olhem para as pessoas com amor. Abrace as pessoas, porque tem muitas pessoas aí precisando do nosso abraço. É verdade. Do nosso aconchego. É verdade. E aí, muitas vezes eu ganhei almas para o reino de Deus só com o meu abraço. Glória a Deus. Sem dizer uma palavra. Glória a Deus. Só com um abraço. Amém. Amém? Obrigada, irmã.